Assédio moral no trabalho. Nas relações de trabalho, seja o patrão, seja o empregado, tem que fazer a sua parte de acordo com as suas obrigações. Mas quando essas relações ficam comprometidas pela falta de respeito de uma das partes, as consequências podem ser sérias. Muitas vezes este tipo de situação passa até despercebida, né? Mas pode se tratar de assédio moral, preste atenção. Já sofreu assédio moral? Não. O que é assédio moral? Acredito eu que seria um assédio à minha pessoa, assim, não física, moral, como tu mesmo falou, né? Não sei te responder. Eu imagino você te explicar. Os resultados preliminares de uma pesquisa que está sendo realizada em uma universidade de Santa Maria apontam que na cidade, quase 80% das pessoas desconhecem a legislação de assédio moral. O assédio moral ele caracteriza por um tratamento diferenciado do empregador, né? Esse quer tratamento rude, com gritos, enfim, dar funções mais pesadas a esse trabalhador em detrimento dos demais. O assédio moral está cada vez mais comum. A busca pela produtividade máxima acaba prejudicando muitos trabalhadores. Segundo a pesquisa, no Rio Grande do Sul, o setor de serviços é o que mais sofre com esse tipo de situação. Claudenir trabalha há 24 anos como bancário. Ele afirma já ter sofrido essa prática. É muito fácil. Eu sou teu gerente, eu te pego pelo braço e só, vamos lá na cozinha tomar um cafezinho. Tá? Aí fecho a porta e eu te digo, olha, tem muita gente querendo trabalhar no teu lugar. Tá? Se tu não fizer, tu tá na rua. Ou então faz o que fizeram comigo. Me deixaram sem função. Fica lá, tu é um número aqui dentro. E há uma conivência dos colegas, porque os colegas, eles não, ou eles não servem como testemunha em alguns casos, assim, alguns casos, ou eles não atuam para coibir esse assédio moral que vai, em alguns casos, se perpetuando. Essas atitudes, aos poucos, vão trazendo outros problemas, inclusive de saúde. O trabalhador que sofre assédio moral, ele pode acabar desencadeando um processo de sofrimento mental que leve ao desenvolvimento de uma depressão, por exemplo, ao desenvolvimento de alguma fobia no trabalho, ou mesmo desencadear processos somáticos, né, onde vai, quando a gente cala, o corpo fala. Segundo este advogado, o número de processos por assédio moral ainda é pequeno, mas quando for constatado, é necessário tomar algumas providências. A grande questão é a questão da prova. Ele tem que juntar a prova, ele tem que colher essa prova que ele sofreu esse assédio que está sofrendo. A grande dificuldade é que os próprios colegas não vão querer testemunhar a favor dele se estiverem na empresa. Muitas vezes, nem o chefe sabe que está praticando assédio moral, nem o empregado sabe que está sofrendo. Interessante, importante essa entrevista para começar o nosso assunto. A doutora Márcia Farias Medeiros é procuradora do trabalho e ela vem nos falar exatamente sobre este assunto, sobre uma campanha, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sempre. é um prazer estar contigo aqui de novo. É uma nova campanha que Na acontece, verdade, né? é uma campanha, dessa vez, visando a esclarecer o que ficou muito bem constatado nessa reportagem. Sim. Aliás, uma reportagem bastante completa, que abrangeu todos os aspectos que nós podemos desenvolver um pouquinho mais. O que visa, primeiro, essa campanha? Suprir a deficiência que nós vimos no início das entrevistas. Sim. O desconhecimento Pouca quase absoluto que as pessoas têm. E nesse desconhecimento nós podemos falar tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. O porquê? As pessoas tendem a banalizar o assédio. Achar que isso acontece, que isso é assim mesmo, que sempre foi assim, que não adianta fazer nada, eu sou patrão mesmo, eu posso fazer, eu sou empregado mesmo, eu tenho que me submeter. Sim. Então, o que nós queremos, o que o Ministério Público do Trabalho quer com essa cartilha é esclarecer as pessoas de seus direitos, suas obrigações e o que fazer no caso de sofrer o assédio moral no trabalho. Uma amiga me contava que tinha uma pessoa que era da sua chefia, em Curitiba, isso, eu sempre conto assim, era em Curitiba, em Porto Alegre, e que a pessoa gritava assim, deixa o telefone celular ligado, quem trabalha comigo não pode desligar o celular, eu posso telefonar não sei quantas horas da manhã, e tem que estar... Posso precisar de ti a qualquer hora. A qualquer hora. Então, assim, quase que ameaças
que quando uma pessoa que é teu chefe, teu superior, faz, as pessoas se intimidam. Mas a maioria das pessoas também, doutora, e eu até quero confirmar ou não sabem o que fazer, como provar. Na verdade, Tânia, eu não sei se eu posso... Nós podemos falar basicamente em 2 tipos de assédio. Tem um assédio que os autores chamam de organizacional, que decorre dessa competição acirrada que nós temos hoje em dia e na busca de lucro incessante. O que acontece? Uma empresa multinacional, por exemplo, os diretores se reúnem na Europa, na Bélgica, por exemplo, na nossa Curitiba, e tomam uma decisão, por exemplo, sobre abate de frangos. Os trabalhadores estão abatendo, estão desossando frangos, 5 frangos por minuto nas fábricas. Então eles tomam uma decisão em Bruxelas, essa decisão de aumentar, de fazer na metade do tempo. Agora não tem mais que fazer 5 em um minuto, tem que fazer 10. Essa decisão vai passando na comando de cadeia, da cadeia de comando, e chega na fábrica. Na fábrica, o responsável por aqueles trabalhadores vai ter que fazer com que o que eles faziam, os 5 que eles faziam se tornem 10. E se faz isso como? Com gritos, com insultos. Vamos, trabalhem mais rápido. Vamos, vocês não têm condições de trabalhar aqui. Se vocês continuarem fazendo corpo mole, tem 500 pessoas aí fora, como foi falado aqui, para trabalhar. Ou seja, é um assédio que vem de cima para baixo, visando meta, lucro. E como o trabalhador hoje está numa posição muito difícil, porque para cada vaga tem 300, 400 trabalhadores. E quando se diz, até só um parênteses, doutora, me perdoe interrompê-la, mas eu ganho muito pouco. Ué, tem gente aí querendo metade. Trabalhando pela metade do que tu está trabalhando. O que acontece a partir daí? Nessa cadeia, os trabalhadores começam a trabalhar nessa velocidade e começam a adoecer, porque começa a dar uma série de problemas físicos dessas pessoas. Aí o que acontece? Começam os atestados que afastam do trabalho. Esses atestados acabam se transformando muitas vezes nas pessoas saírem do trabalho por períodos muito grandes. E as empresas não se dão conta que é muito melhor ter um bom tratamento, orientar e até não demitir uma pessoa, porque há implicância, é mais barato orientar. Se nós pensarmos que essas pessoas, quando retornam, digamos essas pessoas que participaram desse processo, adoeceram a tal ponto que ficaram afastados, os encostados que eles chamam no INSS, quando essas pessoas voltam, elas têm estabilidade de 1 ano. O empregador não pode despedi-las. E eles fazem o que o bancário, nosso amigo aqui, falou. Essas pessoas são colocadas em locais sem acesso a telefone, sem acesso a mesa, sem acesso a fala. Os colegas não podem falar com elas. Chamam esses lugares de masmorra, as pessoas não podem atender telefone, as pessoas são chamadas por apelidos. Ou seja, é muito pior para o ambiente do trabalho. A médio e longo prazo, isso traz uma série de prejuízos econômicos. Acho que eu posso dizer isso. Que burra essa atitude, que atitude mais idiota. Porque essa atitude de assédio acaba permeando todo o ambiente de trabalho. E ao lado disso que é esse assédio organizacional, há aquele assédio pessoal que o assediador dentro da empresa, pode ser colega, pode ser superior, escolhe uma vítima, escolhe um bode expiatório e a partir dali começa a fazer o quê? Cada vez que tu entras na sala, eu viro, cumprimento os demais, não te cumprimento. Ou cada vez que tu entra no local de trabalho, eu faço uma piadinha, todo mundo ri aqui, ninguém ri. Te dou tarefas superiores ao que tu foste contratada, tarefas inferiores, ou tarefas que eu te mando fazer determinada tarefa, tu terminas a tarefa, eu jogo tudo no lixo. E isso sistematicamente, porque para ser assédio tem que ser sistemático, diariamente e com a finalidade de ferir a dignidade do trabalhador. E como provar, doutora Márcia? O que nós dizemos sempre que o trabalhador tem que estar muito atento, porque aquela frase que a pesquisadora falou, de que os colegas não ajudam, isso é o que nós chamamos de pacto de tolerância e silêncio. Por que os colegas não ajudam indo lá e dizendo é verdade? Tem medo. Tem medo de ser despedido ou tem medo. Ah, tá bom, a Tânia tá esquecendo que eu estou assediando a Tânia, então eu vou assediar esse. Então o que eles têm que fazer? Jamais falarem sozinhos com o assediador, ter sempre alguém por perto, anotar. Dia tal, a pessoa me disse isso, a pessoa me excluiu daquilo, a pessoa me chamou disso ou daquilo. Tentar falar com a pessoa superior àquele que está assediando, tentar gravar se conseguir e procurar os órgãos, as instituições que estão aptas a fazer esse trabalho. Tá, então tem exemplos aqui neste folder que é muito interessante. As pessoas podem buscar em Caxias, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, aqui em Porto Alegre, é na Ramiro Barcelos 104, ali na Floresta, na Ramiro, lá perto da Farrapos, em Santo Ângelo, Santa Cruz, Santa Maria, Uruguaiana, porque tem exemplos aqui. Isso é mesmo difícil, né? Não consegue aprender as coisas. Até uma criança faz isso. Ou, é melhor você desistir. Isso aí não, acho que não é pro teu bico. Isso, exatamente. Que, olha, são exemplos muito reais.
Não quer trabalhar? Fica em casa, lugar de doente é em casa. Exatamente. Ou então quando o marido diz que tem que buscar o filho, levar o filho ao médico. Mas tu não tem mulher, cara. Exatamente. Quando e é um são homem. exemplos, Tânia, que é bom dizer, que são tirados de processos, são tirados de inquéritos nossos. E tem ainda uma nuance que agrava ainda o assédio, que é o assédio discriminatório. Que a pessoa, o assediador pega uma característica, uma condição da pessoa e se utiliza dela para fazer o assédio. Isso é coisa de mulher. Tu tem que estar com TPM. Eu disse que não era para contratar mulheres, que mulher só dá trabalho. Viu? Mulher não tem condições de fazer. Tá mal casada, não dormiu bem, tá marido Eu não... sei qual é o problema, você sabe como resolver esse problema. Ou uma pessoa que é homossexual. Ah, só podia ser coisa de bichinha. Eu vi, se fosse homem, não faria isso. Ou pessoas negras, tem empresas que tinham um local onde tinha pessoas negras trabalhando e esse local de trabalho era chamado de senzala. Eu vou ter que trazer banana para vocês trabalharem mais? Gente. Eu vou ter que trazer um chicote, nós vamos ter que voltar aos tempos antigos. Isso é de um processo, isso é de processo. De inquéritos. Inquéritos nossos, exatamente. E o que fazer? Doutora, deixa eu lhe oferecer uma aguinha. Obrigada. O que fazer? Buscar apoio junto aos familiares, amigos e colegas, o afeto é fundamental, mas buscar... Vocês estão vendo? Não vi nada, não estou nem aí. Claro que tem muitos colegas que vão fazer isso, mas outros assim, não, eu vi, eu vejo, eu prestei atenção. Eu senti muitas que realmente... vezes, Tânia, no inquérito de assédio, nós temos que ouvir 20, 30 trabalhadores para conseguirmos o depoimento de 3 ou 4 para conseguirmos comprovar. E muitas vezes essas pessoas vão adoecendo. E tem pessoas que eu chamo para darem um depoimento na procuradoria e essas pessoas não podem mais sair de casa porque estão com depressão. As pessoas têm crise de pânico, têm crise de choro. As audiências são muito difíceis porque as pessoas ficam em pânico de ter que falar sobre o assunto. Porque elas revivem tudo aquilo que aconteceu com elas. Então, é importante que os colegas ajudem e tem na nossa cartilha, nós terminamos dizendo, lembre-se, no finalzinho da última página, ajudar o seu colega hoje pode evitar que você seja vítima de assédio amanhã. Então, o trabalhador tem que se conscientizar, porque o que acontece com a vítima? A grande manha do assediador é afastar essa vítima, excluir dos demais, e ela vai se em si mesmando. Doutora Márcia Farias Medeiros, que é procuradora do trabalho, olhando essa cartilha, é um dedo masculino apontando para uma mulher. Não poderia também ter um dedo feminino apontando para um homem? Ou para outra mulher? Pode, certamente. Sim. Mas por que a escolha? Foi proposital, porque a grande vítima de assédio ainda são as mulheres. São as mulheres. São. As mulheres são assediadas de formas muito diferentes. Os homens, quando são, geralmente o ataque é à virilidade masculina. Certo. As piadas, as ofensas visam sempre atingir a questão da virilidade masculina. Isso desemboca em alcoolismo, depressão, problemas de insônia, tomar remédios. Sim. E muitas vezes em suicídio, Tânia. Tem uma série de casos relatados de suicídios em função do assédio. E a empresa, o mínimo que a empresa poderia fazer era abraçar essa causa, que como a gente diz, é mais barato, é mais humano, é muito melhor para todo mundo. Claro, e a empresa tem que saber que ainda que não tenha conhecimento, ela é responsável pelo meio ambiente de trabalho, por manter um ambiente de trabalho sadio. Porque às vezes é um chefete. Exatamente, às vezes não tem nada a ver com o dono da empresa, o supervisor, mas exatamente, é a síndrome do pequeno poder. Eu acho que, porque eu tenho poder sobre meia dúzia de trabalhadores, eu tenho poder devido em morte sobre eles. Então eu posso dizer o que eu quero, fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Exatamente. Mas quem vai acabar, no final, sendo responsabilizado é a empresa que não toma cuidado para isso não acontecer. Pois bem, você ajudar seu colega de trabalho hoje pode evitar que você seja vítima do assédio amanhã. Então, olha, a solidariedade é muito séria e não tem que temer, não tem que ter medo. Bom, um telefone aqui de Porto Alegre, eu não vou conseguir dar todos os telefones. Tem um site? O site está bem em cima ali. Está aqui, isso. www.prt4.mpt de Ministério Público do Trabalho.gov.br www.prt4 Procuradoria Regional do Trabalho 4 Procuradoria Regional do Trabalho 4 Ministério Público do Trabalho.mpt.gov.br. Exatamente. É sempre um prazer enorme recebê-la, a doutora Márcia Farias Medeiros.
De verdade. Muito obrigada. Né? Obrigada, Não, Tânia. É um prazer vir aqui formalidade. e agradeço muito o espaço, porque isso acaba sendo um espaço de utilidade pública. Essa Além é a das TV coisas Com. maravilhosas que tu nos apresenta todas as tardes, como os rapazes que eu conheci ali, que vão falar contigo em seguida, sem dúvida nenhuma, faz um benefício para a nossa população imenso. Muito obrigada. Essa é a TV Com, assim, é a TV Com e a Tânia Carvalho. Obrigada. Depois do intervalo, nós vamos conhecer modelos de camisetas inspiradas em filmes e outras ideias. E vamos conversar também com médicos, ginecologistas e obstetras sobre dúvidas que acontecem. Mulher grávida pode tomar vacina para gripe, a gripe A, e as depressões pós-parto. 1 minuto só.